Olá, meus irmãos, paz a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é: está determinado mesmo? Lembrando que se você é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se não é inscrito, se inscreva, divulgue, ative o sininho e evangelize com esta mensagem. Enquanto isso, o tema está em Lucas 22. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Irmãos, para quem não sabe, Jesus, porque eu falei Filho do Homem, né? Jesus é apresentado na Bíblia com vários nomes diferentes. Para cada evangelho, para cada livro da Bíblia, dos 66, Jesus tem um nome diferente. Filho do Homem aqui no tema, mostra, né, quando Lucas escreve, ele dá um destaque à humanidade, dá um destaque às experiências humanas de Jesus. Sofrimento, emoção, tentação, dor, esse tipo de coisa. Se você olhar Isaías, Jesus é mostrado como o príncipe da paz. Em João, a luz do mundo. Em Marcos, é destacado como Nazareno, é chamado do Nazareno. Em Apocalipse, o leão da tribo de Judá. Em Timóteo, o rei dos reis. Em Efésios, o cabeça da igreja. Em Malaquias, o Senhor, o sol da justiça. Então, para cada lugar, ele tem um nome diferente. Aqui, nessa passagem, o Filho do Homem. E aí, para resumir todo esse vídeo, é muito simples, porque o tema é: está determinado mesmo? Está determinado mesmo? Para resumir o vídeo tudo, irmãos, está no controle de Deus. Isso resume tudo. Tudo está no controle de Deus. Seja uma vontade permissiva, uma vontade diretiva de Deus, né? O tema, quando eu falo que está determinado, eu estou dizendo o quê? Para você entender bem. Que Deus planeja, que Deus decreta e Deus controla tudo no mundo e tudo no universo. Deus controla tudo, desde as grandes situações como Deus falar para existir o Sol, a Lua, os mares, os planetas, até uma coisa pequena, onde ele vai direcionar uma decisão individual. Vamos lá, Deuteronômio 2:30, Deus endureceu o coração do rei Esbona. Em Êxodo, Deus endureceu o coração do faraó. Qual que era o propósito disso? Que ele revelasse a sua glória. Foi Deus que endureceu o coração dele, né? Quando a pessoa, irmãos, não vai na direção que Deus quer, na vontade de Deus, ele, da sua sabedoria, ele permite algumas coisas acontecerem para um bem maior. Exemplo disso é Jonas. Deus, ele precisava, né, que o profeta, fosse até Nínive. E a Bíblia mostra que lá tinha uma obra de redenção, de salvação. E o profeta desobedeceu. A vontade de Deus não era aquela. O homem falou: não, eu não vou para lá. Eu não vou nada, eu não vou para Nínive, só tem bárbaro. Eu não vou. E Deus fez o quê? A vontade era que fosse. Teve uma ajudazinha da baleia e o propósito maior, que era a salvação, foi cumprido. Romanos 11:8. Deus endureceu o coração deles. Deu olhos, mas não veem. Deu ouvidos, mas não ouvem até hoje. Está falando sobre o povo de Israel. Um dia os judeus vão se curvar a Jesus. Um dia vai acontecer, porque essa é a vontade de Deus. 1 Samuel 16 fala que Saul desobedece quem? A Deus. Quando desobedece a Deus, irmãos, ele se torna vulnerável espiritualmente e abre uma brecha para o diabo. E a Bíblia fala que Deus permitiu que um espírito mau fosse atormentá-lo. E Davi, nessa época, já tinha sido ungido rei. E Deus, ele rejeitou Saul. Então o homem teve a oportunidade, mas ele não quis. E aí você entenda uma coisa: quando eu falo de predestinação só existe para Deus, porque ele já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. Deus está no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo. Então ele já sabe quem, quando for feito um apelo, vai aceitar. Eu quero aceitar Jesus. Ele também sabe quem fala assim: eu não quero ser um ateu, eu não acredito nisso. Ele já sabe. 1 Timóteo 2:4, Deus deseja que todos se salvem. Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Desejo de Deus. Só que ele vai deixar o homem fazer isso. Tem o tal do livre-arbítrio. E quando Deus promete, irmãos, ele cumpre, né? Ele promete assim: olha, para quem aceitar, eu prometo um futuro de esperança, um futuro de paz. Para quem aceitar, eu prometo um tempo de alegria. Para quem me aceitar como Senhor, eu prometo restauração. Eu prometo uma vida no futuro sem morte, sem dor, sem tristeza e sem choro. Mas, irmãos, nem todos aceitam, né? Para isso que serve, como eu falei, o tal do livre-arbítrio. É livre. Se nós não tivéssemos isso,
seríamos bonecos, seríamos marionetes, que Deus ele faz o que quer, e não é assim que funciona. Deus ele nos deu uma lei, a lei da escolha. Então é isso. Deus deu uma lei, vocês têm a escolha. Só que junto com a lei da escolha, tem as suas consequências. Então Deus, ele oferece salvação. E outra coisa, quando ele oferece igualmente. Deus não faz acepção de pessoas. Está lá em Mateus 5,45. Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e vira a chuva sobre justos e sobre injustos. Deus faz igual para todo mundo. Uns aceitam, outros não. Para finalizar a mensagem, Provérbios 16, 9 fala assim: o coração do homem planeja o seu caminho. Pronto. Mas quem dirige os seus passos é Deus. No mundo, irmãos, hoje, um homem quer o quê? Controlar tudo. Quer controlar o sucesso, quer controlar a sua vida, suas finanças, quer controlar o futuro, mas não é assim. A verdade é uma só. Primeiro, Deus é soberano. Acabou. Deus determina todas as coisas. Mesmo com o livre-arbítrio, mesmo você podendo escolher o que você quiser, nada vai acontecer fora do propósito, fora do domínio de Deus. Isaías 46, 8. Farei toda a minha vontade, a vontade de Deus. Gênesis 50, 20, nada foge do controle do Senhor. Então, irmãos, é muito importante o homem fazer plano. Lógico que tem que fazer, o homem tem que se planejar. Mas os planos dos homens são limitados e estão sujeitos à vontade de Deus, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus determina, irmãos, fica tranquilo. Tenha tranquilidade, você vai ter paz e segurança. Não precisamos ter medo do futuro. Não precisa se preocupar no futuro. Sabe por quê? Porque Deus já está lá, tá bom? Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Venha abençoar cada um, papai querido. Ó, para que venhamos entender, Senhor, que a tua vontade prevalece sobre tudo. Abençoa cada atitude nossa, cada ação, para que seja para a sua própria glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, se inscreva, divulgue, ative o sininho e evangelize com esta mensagem. Que Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe o Brasil. E até a próxima, se Jesus não voltar até lá.